Você sabe como que ficou a questão do comparecimento ao fórum para assinatura durante a pandemia? Este é o tema do vídeo de hoje. Saudações cordiais. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Ribeiro, eu sou advogado criminal na capital, São Paulo, Brasil. O objetivo deste canal, Notícias do Ribeiro, é trazer informações de cunho jurídico, de empreendedorismo e de atualidades. Temos em nosso canal mais de 50 vídeos, já conseguimos 100 mil visualizações e quase 1000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e se gostar deste conteúdo, like e também compartilhe. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E o conteúdo de hoje é porque diversas pessoas, diversos advogados, pessoas que estão respondendo processos criminal, nos procuraram para saber o que deve fazer, sendo que o fórum está fechado e eles precisam assinar o termo e o procedimento comum adotado para os presos que estão cumprindo, pena em regime fechado e obtêm a concessão de liberdade provisória é a assinatura do termo de comparecimento para todos os atos do processo, prevista no inciso do artigo 319, na verdade é nos incisos, do artigo 319 do Código de Processo Penal. E esse comparecimento para assinatura do livro em todos os atos do processo, ele é uma medida para satisfazer a necessidade processual, pois consiste numa garantia que o custodiado participará de todos os atos do processo e não se eximirá da aplicação da lei penal. E novas regras também surgiram durante esta pandemia, No entanto, foi a partir de março que iniciou. Este procedimento, ele precisou ser suspenso por conta da pandemia do Covid-19, como forma de respeitar as regras de distanciamento social, evitando a propagação do vírus. Assim, os custodiados, eles não precisam, até segunda ordem, assinarem o livro pessoalmente. Sabe aquela máxima que vai, procura o cartório, vai no balcão, no fórum criminal da sua cidade, da sua comarca? Pois é, o fórum fechado, esta atividade está então suspensa. E isso trata-se de uma exceção inédita, pois no dia a dia da aplicação da lei processual penal, a consequência para quem deixa de comparecer é a regressão do regime prisional. E o que é regressão, Ribeiro? Regressão é quando você volta ao estado que você estava antes. Exemplo, você estava no regime fechado e progrediu para o regime aberto e alcançou, o regime semiaberto e depois o aberto. E aí no aberto você vai respondendo e vai lá e assina, tá bom? E quais são as recomendações do CNJ, Conselho Nacional de Justiça? Neste cenário, visando uniformizar o tratamento, conferindo à pessoa do custodiado, o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou a recomendação 62 de 2020. E eu já escrevi sobre esse assunto no nosso blog, tá? E o canal do nosso blog é noticiasdoribeiro.blogspot.com. Lá você vai encontrar a recomendação número 62 de 2020, E essa recomendação, ela foi destinada aos magistrados e aos serviços de acompanhamento de alternativas penais e de atendimento à pessoa do custodiado, a qual prevê as seguintes medidas. Então vamos para as medidas, que são suspensão do comparecimento periódico em juízo e da fiança para concessão de liberdade provisória, reavaliação de prisões preventivas,
Novas determinações neste sentido devem ser feitas apenas em casos excepcionais. Dispensa do comparecimento para o cumprimento de penas, prorrogação automática das medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha. Então, atenção aqui nesse item, porque ficou suspenso o comparecimento ao fórum, mas aquele que tinha medida restritiva de se aproximar de alguém, ou de possivelmente, né, de sua companheira, por conta de uma medida restritiva com base na Lei Maria da Penha, essa não foi suspensa. Atenção, né? Privilegiar a aplicação de medidas alternativas, computando o período como etapa cumprida, ao invés de privativas de liberdade. A recomendação do CNJ, que é a número 62, prevê ainda a possibilidade de órgãos do judiciário destinarem os recursos oriundos das penas de prestação pecuniárias para a prevenção do Covid-19, priorizando a utilização deste recurso para a contenção do contágio no sistema prisional. E nas medidas alternativas à prisão, que o CNJ recomenda serem aplicadas sempre que possível para evitar a pena restritiva de liberdade, são transação penal, penas restritivas de direito, suspensão condicional do processo ou da pena, conciliação, utilização da justiça restaurativa, que é exatamente quando o agressor fala com o agredido, com a vítima, medidas cautelares diversas da prisão, são todas estas, que eu já coloquei acima, inclusive as medidas protetivas de urgências, né, que é mais conhecida nos casos de Lei Maria da Penha, ok? Para que seja concedida a liberdade provisória, outro artigo já abordado também em nosso blog, noticiasdoribeiro.blogspot.com. Acesse o nosso blog, faça seu comentário, lá você pode ler e apreciar os nossos artigos, ok? Você vê a diferença, né? O que é necessário e o que está também ausente, que são os requisitos da prisão preventiva, caracterizada como uma prisão processual, conforme o artigo 312, também do Código de Processo Penal, que eu já abordei aqui. Há diversas hipóteses que autorizam a prisão preventiva, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Veja, vou dar aqui alguns exemplos. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, isso tudo para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a admissibilidade da prisão preventiva nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal deve estar de acordo com as seguintes hipóteses. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir execução das medidas protetivas de urgência. Então veja que nesses casos aqui, a lei será aplicada, não ficou suspenso. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecer lá, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade, após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. O descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 312, parágrafo único do Código de Processo Penal, também autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme está disposto no artigo 282, parágrafo 4º do mesmo diploma legal, qual seja o Código de Processo Legal. Dentre os impactos da Covid
19, podemos destacar a dificuldade na gestão dos presos, pois devido à grande massa carcerária, os erros acontecem. Temos diversos casos e que estamos trabalhando para que o juiz atenda o direito do preso, porque o preso, ele também tem direito. E assim como aquele que está solto, ele também tem direito. E se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, comente aqui abaixo, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal.